Olá, como estão vocês? Eu sou a professora Paula Ferreira de Araújo Ribeiro, do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal do Pampa, Campus Itaqui, Rio Grande do Sul. E vou conversar um pouco com vocês sobre a toxicidade dos corantes pertencentes ao grupo ASO. Antes de começar a minha palestra, eu quero agradecer imensamente o convite da equipe organizadora deste evento para estar participando dessa atividade hoje com vocês, e também quero parabenizá-los pela criação deste evento. No momento em que nós estamos vivendo de distanciamento social, essas atividades online, elas vêm nos ajudar a trazer o aluno mais próximo da universidade. E ações como essa estão sendo muito bem-vindas. Então eu parabenizo vocês pela ideia, pela organização do evento e desejo a todos que tenham ótimas atividades, um ótimo evento. Bom, a minha palestra, ela está organizada mais ou menos em 3 etapas. Primeiro, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre os corantes em alimentos. Depois, nós vamos conversar sobre a toxicidade dos corantes pertencentes ao grupo ASO. E por último, eu vou fazer algumas considerações. Bom, pessoal, o que são corantes, né? Corantes são substâncias utilizadas pela indústria de alimentos para conferir, intensificar e restaurar a cor dos alimentos, sendo utilizado na maioria dos alimentos industrializados, em virtude de influenciarem na aceitabilidade do produto e serem utilizados como indicador de qualidade. Quando a gente fala que a cor de um alimento é um indicador de qualidade do mesmo, nós estamos falando nós estamos preconizando isso a partir do momento em que, na ordem de percepção dos alimentos, a primeira coisa que os consumidores levam, em consideração é a aparência do produto. E quando a gente fala de aparência, a cor é extremamente importante. Nós costumamos dizer, numa linguagem mais coloquial, que as pessoas comem primeiro com os olhos. Então, para você aceitar provar o alimento, primeiro você tem que ter aceitado a aparência dele. E dentro desse quesito aparência, a aceitabilidade da cor do produto é muito importante. Então, baseado nessa premissa, a indústria de alimentos lança a mão da utilização dos corantes em suas preparações. Principalmente porque, durante os processos tecnológicos, as cores naturais dos alimentos, elas tendem a se degradar por uma série de fatores: temperatura, pH, oxigênio, interação com outras substâncias. E em virtude disso, a aparência do produto fica prejudicada. No momento em que você utiliza um corante, você restaura, Você dá cor àquele produto. E aí você consegue restaurar a aparência e, consequentemente, fazer com que ele seja mais atrativo aos consumidores. Bom, os corantes, em geral, são classificados em produtos artificiais e naturais. Sendo que os corantes naturais, eles são extraídos de matérias-primas naturais, na maioria das vezes, matérias-primas de origem vegetal. Lógico que nós temos alguns corantes extraídos de matérias-primas animais, como é o caso do carmim de cochonilha, que é um corante vermelho extraído a partir de um inseto. Mas a maioria dos produtos que nós temos no mercado hoje são substâncias extraídas a partir de matérias-primas vegetais, E os corantes artificiais são produtos elaborados através de síntese química em laboratórios, Sendo que hoje a indústria de alimentos ainda utiliza
em maior escala os corantes artificiais quando comparados aos naturais, principalmente a indústria brasileira. Então, hoje, apesar de nós estarmos vivendo tempos em que o consumidor está mais preocupado com a saúde, em que os consumidores estão mais preocupados em consumir substâncias mais naturais, alimentos mais naturais, a indústria de alimentos ainda utiliza em maior proporção nas suas preparações os corantes artificiais quando comparados aos corantes naturais. E isso acontece muito em função de quê? De que os corantes naturais eles têm um maior custo para as indústrias e, além disso, eles se degradam com maior facilidade. Então, existe aí uma dificuldade de trabalhar com eles quando a gente leva em consideração alguns parâmetros relacionados ao processamento tecnológico. Coisa que não acontece quando a gente utiliza os corantes artificiais. Os corantes artificiais, em geral, eles têm menor custo, eles têm maior excelência na coloração dos alimentos, não alteram o sabor dos mesmos, podem ser aplicados em pouca quantidade, o que vem a ser uma coisa bem-vinda para a indústria de alimentos, apresentam boa solubilidade, pigmentação duradoura e estável e são bastante resistentes ao oxigênio e a variações de temperatura e pH. Quando a gente fala desses últimos 3 fatores, oxigênio, variação de temperatura e pH, nós sabemos que são fatores que influenciam muito nos processos tecnológicos. E a partir do momento em que você tem uma substância que implique numa determinada estabilidade frente a esses fatores, ela é muito bem-vinda. Então, os corantes artificiais têm esse ponto positivo. Eles apresentam estabilidade maior quando comparados aos naturais. Então, esse é um dos fatores que hoje ainda faz com que a indústria de alimentos utilize em maior proporção os corantes artificiais quando comparados aos corantes naturais. Bom, dentre os corantes artificiais utilizados em alimentos, nós destacamos aqueles pertencentes ao grupo azo, tá? Que é o alvo da nossa palestra. Os corantes pertencentes ao grupo azo, eles são classificados e conhecidos por serem substâncias que apresentam 2 átomos de nitrogênio no meio da molécula, unidos por uma ligação dupla. Então, aqueles corantes pertencentes ao grupo azo, todos eles têm essa mesma característica, ou seja, todos eles têm essa mesma configuração química. Eles apresentam no centro de sua molécula 2 átomos de nitrogênio ligados por uma ligação dupla, ou seja, são considerados compostos nitrogenados, ok? Entre os corantes pertencentes ao grupo azo, nós temos a tartrazina e o amarelo crepúsculo, o vermelho 40, o amaranto, a azorubina, o Ponsay 4R e assim por diante. Desses, os corantes mais comumente encontrados nos alimentos industrializados que a gente consome no dia a dia são a tartrazina, o amarelo crepúsculo e o vermelho 40, principalmente em preparações destinadas à alimentação infantil. E aí é que está o grande problema, ou melhor, a grande debate que tem-se hoje. Quando a gente fala de corante, na verdade, quando nós falamos dos aditivos alimentares em geral, isso gera um grande debate, porque sempre a gente tem um confronto entre os órgãos de saúde e as indústrias de alimentos, né? E quando a gente fala de corante, a gente tem um confronto maior ainda, visto que grande parte dos alimentos onde a gente tem o emprego de corantes são alimentos utilizados na alimentação infantil. Nós podemos citar aí as balas, os pirulitos, as gomas de mascar, os refrigerantes, os pós para refrescos, as gelatinas, os sorvetes e assim por diante. Então, a partir do momento em que esses produtos, apesar de não
apesar de não ser recomendado, eles são utilizados na alimentação infantil, a utilização dos corantes causa um impacto maior ainda. Chama mais atenção dos órgãos regulamentadores e dos órgãos de saúde, tá? Então, grande parte do debate que nós temos hoje, tá, em relação à utilização ou não dos corantes nas preparações alimentícias, leva em consideração esse fator de que muitas dessas preparações têm como público-alvo o público infantil. E quando a gente fala de crianças, a gente fala de organismos que têm um sistema metabólico muito mais frágil, né? E que tem um sistema organizacional em relação às células, às divisões celulares, tudo mais, muito mais frágil. Então, a gente precisa pensar que quando a gente fala de corantes, quando a gente fala de aditivos em alimentos e a gente fala de público infantil, nós temos que ter um cuidado maior. E é por isso que hoje os corantes são tão debatidos, tá? Em função deles estarem em grande proporção em alimentos que são utilizados na alimentação infantil. Bom, com relação à toxicologia, né, passando para um segundo momento da nossa palestra, os corantes pertencentes ao grupo azo, eles têm causado preocupação, sim, tá? Principalmente por serem considerados substâncias genotóxicas, tá? O grande perigo e a grande preocupação que nós temos em relação aos corantes pertencentes ao grupo azo é essa característica deles, tá? O que é uma substância genotóxica? É uma substância capaz de alterar, capaz de interagir com o DNA das nossas células e provocar determinadas alterações, que muitas vezes podem não ser reparadas pelo nosso organismo e originar doenças de graus bem altos, né? De originar algumas alterações no organismo bastante complicadas, bastante perigosas, né? Então, essa é a grande preocupação quando a gente fala dos corantes pertencentes ao grupo azo. É essa característica observada a partir dos mesmos de genotoxicidade. Bom, além disso, os corantes pertencentes ao grupo azo também vêm se mostrando desencadeadores de problemas de processos alergênicos. Alguns corantes, como a tartrazina e o amarelo crepúsculo, tá? Hoje já são listados em algumas pesquisas como desencadeadores de processos alergênicos. E além disso, tá, alguns estudos mostram também que os corantes pertencentes ao grupo azo também são capazes de interferir no sistema nervoso, principalmente de crianças. E, a partir daí, promover algumas alterações comportamentais, como a hiperatividade e o déficit de atenção. Hoje, tá, muitas pesquisas relacionam em grande escala o consumo de corantes do grupo azo com o aumento dos níveis de hiperatividade e déficit intelectual, tá? Déficit de atenção em crianças, tá? Então, hoje, nós já temos bastante estudos mostrando essa relação. Então, são dois fatores que ajudam, tá, a aumentar a preocupação quanto à utilização dos corantes pertencentes à classe azo dentro das preparações alimentícias. Bom, os corantes azos, eles são considerados genotóxicos por quê? Porque dependendo da quantidade e da frequência com que são consumidos, e isso é bastante importante. Quando a gente fala de consumo de aditivo alimentar, a frequência com que esses produtos são consumidos, bem como a quantidade de consumo, influencia muito na questão toxicológica, né? Então, o quanto você come e a frequência com que você consome vai ter um papel bastante importante no aparecimento ou não de alguma reação toxicológica, tá? Então,
Dependendo da quantidade com que esses corantes são consumidos e a frequência com que eles são consumidos, eles podem causar danos ao DNA de diversas células do nosso organismo, que, se não forem reparados, podem virar mutações celulares, podem originar mutações celulares. A gente sabe que muitas mutações que ocorrem no nosso organismo, o próprio organismo repara, mas pode acontecer em algum momento dessas alterações de DNA não serem reparadas pelo organismo. E a partir do momento em que elas não são reparadas, estão sujeitas a se transformarem em tumores carcinogênicos. Então, as substâncias genotóxicas, elas têm esse caráter. Elas podem interagir com o DNA das nossas células, provocar mutações, e caso essas mutações não sejam reparadas pelo nosso organismo, podem acabar originando alguns tumores carcinogênicos. Tá? Então, esse é, com certeza, o maior evento toxicológico que os corantes do grupo azo podem ocasionar. E com certeza é a maior preocupação dos órgãos de saúde hoje em relação à utilização deles pela indústria de alimentos. Bom, a toxicidade dos corantes azo não se dá de forma direta, tá? Ou seja, nós ingerimos o corante e ele automaticamente tem ação genotóxica. Não é assim que acontece, tá? Nós não temos essa toxicidade desenvolvida pelo próprio pigmento, tá? Mas por compostos desenvolvidos, originados a partir da metabolização desses corantes, tá? Então, uma vez ingeridos esses corantes, eles são degradados pelo nosso organismo, metabolizados e absorvidos. Então, os produtos originados a partir da metabolização desses corantes é que tem o caráter genotóxico, alergênico e de alteração do sistema nervoso, tá? E quais são os produtos originados a partir da metabolização dos corantes pertencentes à classe azo? As aminas aromáticas, tá? Então, cada vez mais as aminas aromáticas têm sido estudadas em relação a possíveis aspectos toxicológicos e dentro deles a capacidade de interação com o DNA das nossas células, tá? Então, os corantes pertencentes ao grupo azo, devido ao fato deles terem aqueles dois nitrogênios no centro da molécula unidos por uma ligação dupla, faz com que, após a metabolização dos mesmos, seja originada no organismo aminas aromáticas. Essas aminas aromáticas que vão interagir com o DNA das nossas células. Em geral, a metabolização dos corantes pertencentes à classe azo ocorre em maior proporção no intestino delgado, tá? Mas pode ocorrer também no fígado. Então, a degradação desses corantes, no geral, ocorre em maior proporção no intestino delgado devido à microflora intestinal, tá? Dentro da microflora do intestino, existem bactérias capazes de degradar esses corantes pertencentes ao grupo azo, tá? Esses corantes que têm esse grupo de nitrogênio ligado por ligação dupla, tá? E transformar em aminas aromáticas. Em maior proporção, nós temos essa transformação no intestino e em menor proporção no fígado. Uma vez metabolizadas essas substâncias, elas são absorvidas pela corrente sanguínea e acabam sendo distribuídas ao longo do nosso organismo e ficam sujeitas à interação com as células dos nossos órgãos. Bom, então nós podemos dizer que tanto o intestino delgado como o tecido hepático são dois compartimentos do nosso organismo responsáveis pela degradação dos corantes azo e liberação de aminas aromáticas para o nosso organismo. Em
Em doses elevadas, as aminas aromáticas podem induzir lesões ao DNA de algumas células do nosso organismo, principalmente do estômago, do cólon e da bexiga, tá? Podendo levar ao aparecimento de cânceres ao longo prazo. Por que eu gosto de frisar sempre que esses eventos toxicológicos, em geral, ocorrem a longo prazo, tá? Em geral, são processos toxicológicos crônicos e não agudos, tá? Então, é sempre bom a gente entender isso. Eu não vou comer uma gelatina e vou sofrer uma mutação e vou ter um câncer. Não, tá? A dose e a frequência com que a gente consome esses produtos podem levar ao longo do tempo uma alteração celular no nosso organismo, tá? Então, por isso que a gente diz que produtos como esses, balas, pirulitos, gelatinas, refrescos em pó, refrigerantes, são produtos que não devem ser utilizados em demasia, tanto pela população infantil como pela população adulta, uma vez que o consumo exagerado e frequente pode sim vir a causar determinada alteração celular a longo prazo, porque geralmente eles se manifestam por processo crônico de intoxicação e não agudo. Bom, e por que mesmo, tá? Com todos esses pontos negativos dos corantes asos, eles ainda são bastante utilizados pela indústria de alimentos. Essa é uma reflexão que eu gosto muito de forçar as pessoas a fazerem, né? Porque a partir do momento que a gente comenta da toxicidade desses compostos, tá? Eu, como química de alimentos, que sou de formação básica, né? Ao mesmo tempo, defendo a indústria a partir do momento em que ela utiliza essa substância, tá? Porque tem um caráter por formação de tecnologia. Por que mesmo com todos esses pontos negativos relacionados aos corantes da classe azo, nós ainda temos a utilização deles pela indústria de alimentos? Pelo simples fato de que os órgãos regulamentadores brasileiros e internacionais também estabelecem índices de ingestão diária aceitável e limite máximo permitido para esses corantes, de forma que os mesmos possam ser consumidos de forma segura pela população, tá? Então, quando eu falo de ingestão diária aceitável, eu estou falando de um determinado parâmetro, né, de um determinado índice, tá? Que é utilizado para que as pessoas possam consumir os aditivos alimentares diariamente ao longo de toda a sua vida sem manifestar nenhum processo toxicológico. Então, a ingestão diária aceitável, mais comumente conhecida como IDA, é um parâmetro, é um valor estipulado através de vários estudos, tá? Que permite a ingestão dos aditivos alimentares diariamente ao longo de toda a vida do consumidor sem que ele tenha problemas toxicológicos. Então, esses aditivos, esses corantes pertencentes à classe azo, uma vez que forem consumidos dentro dos parâmetros de IDA, tá? Eles não causam nenhum problema à saúde do consumidor. O grande problema está no consumo demasiado, tá? Então, isso a gente tem que sempre frisar. Por que eu falo da toxicidade dos corantes? E eu sou uma defensora da indústria de alimentos nata, tá? Eu tenho como formação básica química de alimentos, tenho como pós-graduação, mestrado e doutorado a ciência e tecnologia de alimentos, e eu sou uma defensora nata da indústria de alimentos, tá? E por que ao mesmo tempo que eu sou defensora da indústria, que eu falo da toxicidade dos corantes azo, eu defendo a indústria de alimentos? Porque eles podem sim ser consumidos, desde que dentro dos padrões de segurança e desde que não sejam consumidos demasiadamente.
No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, é o órgão responsável por regulamentar o uso de corantes alimentícios e demais aditivos alimentares, tá? Sejam eles artificiais ou naturais, estabelecendo normas de fiscalização e aplicação, com o intuito de quê? De garantir a segurança do consumo dessas substâncias. Então, nós não precisamos nos preocupar, porque a partir do momento em que essas substâncias foram liberadas pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde, para serem consumidas, para serem utilizadas nas preparações alimentícias, é porque, se elas forem consumidas dentro dos padrões considerados seguros, não vão fazer nenhum mal à nossa saúde. É por isso que eu digo, ninguém vai consumir uma gelatina que tenha vermelho 40, por exemplo, e vai ter um câncer, e vai ter uma mutação. Não. A quantidade em que eles estão presentes nos alimentos estão de acordo com o que os órgãos regulamentadores preconizam, de forma a não oferecer risco à saúde dos consumidores. O grande problema é que as pessoas consomem demasiadamente e numa frequência de consumo muito alta. E aí, muitas vezes, acabam, sim, a longo prazo, desenvolvendo algum problema de saúde. Bom, com relação às minhas considerações finais, eu gostaria de deixar essa reflexão para vocês de que os corantes pertencentes ao grupo azo têm sim determinada toxicologia, e isso a gente não pode dizer que não, são considerados substâncias genotóxicas, por quê? Porque durante a metabolização deles originam aminas aromáticas, tá? E elas têm sim caráter genotóxico, tá? Hoje estão relacionados à hiperatividade e ao déficit de atenção em crianças, mas ainda são utilizados pelas indústrias de alimentos, por quê? Porque são estudados, são pesquisados pelos órgãos regulamentadores e, se consumidos dentro dos limites permitidos, não fazem mal. Todas essas características de déficit de atenção, de hiperatividade e de genotoxicidade acabam aparecendo a partir do momento em que o consumo dessas substâncias ocorre em demasia. Então, essa é a reflexão que eu quero deixar para vocês. Como vocês estão se alimentando? Como vocês estão consumindo os alimentos? Com que frequência? Em que quantidade? A alimentação de vocês é uma alimentação variada? Tá? Ou é uma alimentação que fica, uma alimentação que fica bastante refém de um único alimento? Então, vocês têm que pensar nisso, tá? Como é que vocês estão se alimentando? A partir do momento que vocês tiverem essa resposta, vocês vão conseguir ver se vocês estão propícios a eventos toxicológicos ou não. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigada, mais uma vez, à comissão organizadora desse evento e dizer que foi um prazer estar com vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida ou alguma curiosidade sobre o assunto, o meu e-mail é paularibeiro@unipampa.edu.br. É só vocês me escreverem que eu respondo e tiro as dúvidas de vocês. Um grande abraço, se cuidem e mais uma vez, obrigada pelo convite.